rival que vive em situação diferente na tabela. A partida serve para a equipe ficar mais próxima da vaga na Libertadores do ano que vem e afundar o tricolor na zona da degola. O jogo marca o 5º encontro entre as equipes em 2024. Além disso, o rubro-negro está a 8 jogos sem perder para o rival e venceu o primeiro turno por 1-0 com gol de Pedro. Nesta quarta-feira, Felipe Luiz irá contar com os jogadores que estavam por suas seleções. Gerson e Fabrício Bruno são esperados pela comissão técnica no Flamengo. O meia deve realizar trabalhos regenerativos na academia, já que atuou no jogo contra o Peru. Já os outros também chegam nesta quarta e participam do treino, com exceção de Eric Pulgar, que só vem no final da tarde. Até a partida, Felipe Luiz organiza a equipe para ir em busca de mais uma vitória à frente do time. Vene Casagrande não tem informação do time que vem para esse Fla-Flu, mas eu quero saber a opinião sua. Se você tivesse todos os jogadores à disposição, inclusive os convocados, fisicamente 100%, qual seria a sua escolha aí para esse jogo? Olha, vamos lá. Se a gente for parar e analisar, Fernandinha, jogadores que estavam com suas respectivas seleções que têm um problema físico já há um bom tempo, eles ainda estão buscando a melhor forma física. De La Cruz e Arrascaeta. Para esse duelo eu não colocaria esses dois, de verdade. Talvez eu nem relacionaria, porque são dois jogadores que participaram de jogos com a seleção uruguaia e, repito, são jogadores que ainda estão aprimorando a forma física. Eu pensaria no jogo de domingo. Até porque o Flamengo tem o Alcaraz, que pode fazer uma função ali que o Arrascaeta faz, ou até mesmo que o De La Cruz faz. Esses dois jogadores eu não utilizaria e não utilizaria o Gerson também. Lembrando que o Gerson vem de uma sequência muito grande de jogos na temporada com a camisa do Flamengo, inclusive participou ontem do jogo da seleção brasileira, deixou o jogo com dores ali no pé. O próprio jogador falou na zona mista dizendo que é um problema na unha, que não vai preocupar, mas enfim, descansa esse jogador pensando no jogo de domingo. Aí talvez você bote um outro atleta ali, o Everton Araújo pode dar conta do recado nessa posição. Agora, o Fabrício Bruno eu colocaria à disposição, o Varela eu colocaria à disposição e o Gonzalo Plato eu também colocaria à disposição, e o Pulgar vai ser uma incógnita, porque ele ainda nem chegou ao Rio de Janeiro. Talvez eu nem relacionaria esse jogador. E jogou 84 minutos. Pois é, porque ele jogou ainda ontem. E para mim é um jogador titular. Ele performa muito bem ali na titularidade, primeiro volante. Eu pensaria no jogo de domingo também. Lembrando que esse jogo, na minha concepção, é muito mais importante pro Fluminense que propriamente pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil nessa semana. É fato que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil, porque é um jogo de Copas e tal, e mata-mata, enfim, é um jogo que define o teu futuro, né? Mas a gente não pode nunca desprezar um clássico regional, Lucas Pedrosa. Eu acho que o Flamengo também não pode desprezar esse jogo com o Fluminense, porque perder para o Fluminense e para o Flamengo também não vai ser um jogo qualquer. É um clássico que se perde, é um olhar que se tem diferente. A gente sabe o que acontece quando se perde um clássico no Rio de Janeiro. Sim, eu entendo que o Felipe Luiz vai colocar, junto com a fisiologia, junto com o departamento médico, que ele tem de melhor em campo. Eu não acho que ele vai colocar um time reserva ou algo desse tipo, principalmente por tudo que você falou aí. A responsabilidade de você jogar um Fla-Flu, ela é sempre grande. E o Flamengo vem de uma data FIFA onde a maioria dos jogadores estão descansados. Então, assim, por mais que tenha essas situações, concordo, para mim, Gerson não tem que jogar, Pulgar não tem que jogar, o Arrascaeta e o De La Cruz também devem ser preservados, não só pela questão física, mas pela questão também do nível técnico deles, de você correr o risco de perder esses jogadores para um jogo importante. Mas o resto que ficou treinando aqui, Fabrício Bruno, que nem foi utilizado, para mim também teria que ir para o jogo pela importância que tem esse Fla-Flu. Claro que a Copa do Brasil é o momento mais importante do Flamengo na temporada, mas o Flamengo ainda pensa, repito, em ficar entre os 4 ali e quem sabe até mesmo pensando no jogo a jogo, como o Felipe Luiz fala, pensar em título. Eu não acredito nisso, mas ficar entre os 4 pela disputa que tem ali nessa zona de classificação da Libertadores, se classificar diretamente para a fase de grupos é muito importante. Tem outro ponto também, que a gente fala que é muito importante ter tempo para treinar, ficar um período sem jogos, sim, mas também é ruim se a gente for parar e analisar se o jogador ficar muito tempo sem atuar. É o caso do Fabrício Bruno, por exemplo. Sim. O Varela até jogou pela seleção uruguaia, então tem jogadores ali que não podem perder o ritmo de jogo. E é óbvio que o Felipe Luiz vai pensar nisso. Exemplo, no ataque, ele deve utilizar o Gabigol. A gente não sabe o time ainda porque ele vai finalizar a preparação em treino na tarde dessa quarta-feira. Inclusive, não sei se eu falei ontem, mas sempre bom lembrar, o treino está sendo à tarde justamente para ter esses jogadores que estavam com as seleções ali também à disposição para essa atividade. Então, importante dar ritmo de jogo também a esses atletas pensando no duelo com o Corinthians no domingo. Vene Casagrande, conta aí se foi um drone seu, você que apurou. O Léo Pereira foi multado por quê?
Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar como eu consegui apurar essa situação. Na quarta-feira passada, na reapresentação do elenco após 3 dias de folga, isso precisa ser dito, o Léo Pereira não conseguiu chegar a tempo na reapresentação marcada para as 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. Ele chegou tarde, perdeu o treino e fez um trabalho individual ali passado pela comissão técnica. Como eu consegui apurar isso ontem apenas? Porque ontem me passaram que o time titular que treinou, esboçou ali o técnico Felipe Luiz, sem os jogadores que estavam com as seleções, obviamente, o Léo Pereira não estava no time titular. Quem estava era o zagueiro Cleiton e o Léo Ortiz. E aí eu fui apurar por que disso, se ele estava lesionado ou não. E aí teve uma pessoa do Flamengo que falou: Vene, eu não sei se é por isso, mas o Léo Pereira, não sei se você sabe, ele foi multado por conta de atraso com grana no salário, por conta de atraso na reapresentação. Então dá uma apurada nisso para ver se o Felipe Luiz também vai puni-lo, tecnicamente falando. E aí eu fui apurar e de fato consegui apurar essa situação, que o Léo Pereira ele foi multado por conta desse atraso. Ele explicou o atraso, falou que o voo dele foi cancelado 2 vezes, ele estava em Santa Catarina